com vocês sobre a leitura que nós fizemos em Gênesis. Logo no começo da nossa liturgia, nós temos aquela oração de confissão de pecados, e aonde nós dizemos, sempre: eu, pobre, miserável pecador, confesso a Ti todos os meus pecados, as minhas iniquidades. Nós mesmos estamos levando diante de Deus um diagnóstico. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos com um olhar que nos mostra o quão escravos nós estamos de uma coisa que se chama pecado. Se dependesse de nós mesmos, nossa condição seria gravíssima. Nós seríamos sempre os pobres, os miseráveis pecadores. Nessa leitura que nós fizemos em Gênesis, é uma conversa entre Deus e Abraão, e Deus está indo a caminho de Sodoma e Gomorra, avaliar o pecado que está acontecendo lá e dar uma decisão sobre aquelas cidades. Antes dele chegar lá, então, ele se assenta com Abraão e começa a conversar com ele ali. É uma antecipação de uma cena de juízo final, Aquilo que acontece com Sodoma e Gomorra antecipa algo que nós aguardamos para o juízo também. É Deus vindo ao encontro para julgar, como nós confessamos no credo, Vivos e mortos, os bons e os maus, fazer o destino de cada um ser conhecido. E nós sabemos, que Deus chega em Sodoma e Gomorra, condena a cidade, embora nunca se tenha falado qual seja o pecado especificamente em Sodoma e Gomorra. Isso não é revelado no texto, mas a gente sabe pela consequência que é algo grave. Isso a gente sabe. O que é interessante a gente olhar ali é que Abraão ficou diante de Deus e começou a fazer uma negociação ali. Ele começou a tentar negociar em favor daqueles pobres e miseráveis pecadores. Ele entra numa conversa de negociação com Deus. E ele começa: bom Deus, se houver 50 justos ali naquela cidade, será que ainda assim você vai destruir aquela cidade com 50 pessoas justas ali? E ainda Abraão dá aquela repreensão em Deus, longe de ti fazer uma coisa dessa, julgar o justo e o ímpio no mesmo jeito, sem fazer uma separação. É mais ou menos o que Pedro faz com Jesus também, longe de ti, Senhor, de ir para a cruz. Não, o que é isso? Com Pedro ele foi um pouquinho mais incisivo, ele chama Pedro de Satanás. Aqui, com Abraão, ele mostra uma paciênciazinha a mais. Não foi assim, mas Deus compra a negociação de Abraão. Ele quer negociar, então, tudo bem, vamos negociar então. E Deus começa a ceder nessa barganha que Abraão está fazendo. E Abraão vai abaixando o número, e Deus vai fazendo o quê? Vai cedendo. Não, tudo bem, pode ir. Até que ele chega em 10. Para 2 cidades grandes e importantes, chegar em 10 pessoas, convenhamos, é uma baita de uma negociação, E ainda assim ele chega em 10. Abraão parou em 10. Meus amados, pela história a gente percebe que não tinha nem 10 pessoas ali que confiavam em Deus, É exatamente isso que acontece. Até onde a barganha foi, já era um número bem pequenininho, e Deus vai até Sodoma e Gomorra e executa juízo sobre a cidade. Nem 10 pessoas ali podiam ser consideradas justas no final das contas. Esse é o final, esse é o diagnóstico, O Senhor fez chover enxofre,
fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e na manhã seguinte, Abraão volta ao lugar onde havia falado com Deus, e dali ele vê a fumaça subindo na terra, ou seja, ele vê que realmente o juízo chegou para aquele lugar. No entanto, tem uma parte maravilhosa dessa passagem que nós precisamos estar atento. No meio de todo esse cenário de destruição, que a próprio nome hoje em dia, até para quem nem é cristão, né? Falar em Sodoma e Gomorra é aquele ícone de um Deus irado, de um Deus que castiga e todo mundo conhece. Mas ao destruir as cidades, Deus se lembrou de Abraão e tirou uma pessoa dali do meio. Quem era aquela pessoa que Deus mandou o aviso e falou: sai da cidade? Vou dar uma dica péssima, que ele fazia pão. Ló, foi péssima, né? Deus tirou Ló do meio da cidade, do meio do juízo, e ainda nós vemos essa promessa. Abraão negociou até 10, Deus não achou 10. Mas por causa de Abraão, ele se lembrou de um justo que estava lá no meio, e ele vai em busca daquele único que nem estava no cálculo da negociação. O Senhor foi lá por causa da sua promessa. Meus amados, Abraão parou em 10, porém, Deus mesmo faz uma negociação que nem Abraão poderia ter imaginado, porque ele envia alguém que não ia parar de negociar. Ele envia o seu próprio filho. E isso é maior do que qualquer negociação que Abraão podia imaginar. Deus envia o seu próprio filho, e Jesus não desce, dessa vez, para avaliar o pecado, para julgar. Um dia ele virá. Mas daquela vez, ele não veio para isso. Ele veio para carregar esse pecado. Aliás, isso é o que está escrito lá, João capítulo 3. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Naquela ocasião, ele era o negociador da parte de Deus. Jesus é aquele que entra na cidade dos injustos, e ele não só clama por misericórdia, ele é a própria misericórdia da parte de Deus, que está indo ao encontro daquele pessoal todo. Ele estende a sua misericórdia em favor de uma cidade aonde não havia um justo sequer. E nisso todos nós estamos inclusos. Jesus se torna, naquele momento, o único justo dentro da cidade. E no mundo também, porque afinal de contas, todos nós caímos e nenhum de nós é justo diante de Deus, mas naquele momento, a terra conheceu um único homem verdadeiramente justo. Lembra daquela conversa? Você vai destruir o justo e o ímpio junto? Não, isso não é próprio de ti, Deus. Pois Deus coloca o justo da parte dele entre nós. Jesus desce para carregar esse pecado. Ele entra no mundo dos injustos, ele se torna a misericórdia por todos nós injustos. Ele se torna o único justo para salvar não só uma cidade nessa negociação, mas para salvar toda a criação de Deus. Esse único justo está na negociação de um modo que nunca Abraão sonharia. Ele não para de negociar até a hora da cruz. Ali está a negociação que Jesus faz. Não é porque alguém mereceu. Se for olhar por mérito realmente, essa negociação da parte de Jesus, em meu favor, eu não mereço isso. Ninguém merece isso. Mas é porque Deus é assim. Esse é o caráter dele.
A primeira coisa que a gente aprende desde criança sobre Deus, tem 3 palavrinhas. Deus é amor. Deus é longânimo. Deus é cheio de compaixão. Deus é rico em misericórdia. Isso é o caráter de Deus. A cruz de Cristo é a maior mesa de negociação que existe na história. Naquele momento, o destino de toda a criação estava sendo negociado naquela mesa. E o acordo que foi feito ali, ao contrário do de Abraão, não era um acordo que depende de mérito. É um acordo que dependia unicamente da graça. Porque em Cristo, Deus assumiu todos os termos dessa aliança. Qual é a sua contraprestação para Deus? Não tem. Ele assumiu todo o peso do contrato sozinho. Ele cumpre isso totalmente. Ele não exigiu contrapartida sua. Eu vou te salvar, mas você tem que ser uma pessoa santa, que não peca, uma pessoa que não cai em nenhum dos mandamentos. Não, não tem essa exigência. Na cruz, ele não decide exigir de você, ele quer entregar o seu perdão. Ele não te salva porque você é bom, ele te salva apesar de quem você é. Na cruz, Jesus suporta o julgamento de Deus. Ele é quem leva o fogo e o enxofre que nós merecíamos como os moradores de Sodoma. E em troca, nesse acordo, Ele nos dá a parte que pertence a Ele. Ele nos dá a sua vida, Ele nos dá a sua justiça, Ele nos dá a sua paz. Que troca, não? Essa troca é maravilhosa, porque eu entreguei para Jesus aquilo que me pertencia. E o que me pertence é juízo, porque eu não sou perfeito diante de Deus. O que eu entreguei para Jesus é a minha dor, o meu sofrimento, um destino ruim que me aguarda. A parte dele, nesse acordo, foi me entregar todas as bênçãos da parte dos céus, porque ele me entrega aquilo que é dele. Essa troca é o melhor acordo, é a melhor barganha que existe na história. Jesus suporta aquilo que eu merecia, ele me dá aquilo que é da parte dele, e esse é o grande acordo. Ele tomou todo o pior e ele nos deu o que é o melhor. Por isso, 2 Coríntios 5, 21, que nós lemos, deixa tão claro: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu amado, a partir disso, quando Deus olha para ti, a partir desse acordo, você, até o dia que você morrer, vai ser um pecador. Até o nosso último dia aqui na terra, nós temos essa natureza para lidar ainda. Mas quando o Pai olha para ti, diferente do que ele via em Sodoma e Gomorra, que era o pecado escancarado, antes dele ver o teu pecado, ele vai ver o sangue daquele acordo com Jesus. Esse sangue que cobre a tua vida e te dá justiça. Antes dele ver o teu pecado, ele vai ver a justiça do próprio Filho. Então, como que Deus olha para ti no dia do juízo? Você que está com Jesus, nunca vai aparecer diante de Deus sem esse sangue. Você que está com Jesus, nunca vai aparecer diante de Deus só com o teu pecado nas mãos. Você sempre vai aparecer diante de Deus debaixo de um acordo que Ele firmou consigo mesmo. E Ele cumpriu todos os termos. Ele vai olhar, Ele sabe que você tem pecado, mas Ele vai olhar a justiça do próprio Filho dEle diante de você. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justos.
ainda que pecadores. Mas a boa notícia é, sim, boa notícia, é que um dia nós vamos morrer. Porque para aquele que está com Cristo, a morte não é má notícia. Você tem uma natureza de pecado, nascida da carne, e você tem a justiça de Cristo dada por você na cruz. Qual desses termina quando você morre? A única coisa que termina é a tua natureza que está presa no pecado. Aquela que Cristo regenerou em você, aquela que Ele te deu na cruz e que te fez justiça da parte de Deus, essa não vai parar na morte. Essa é a que te sustenta na eternidade. Meu amado, Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló. Deus se lembra de você, não por causa do mérito que você tem. Ele se lembra de você por causa do Filho dele, por causa de Cristo. E você não precisa viver negociando mais com Deus. Tudo que precisava ser negociado foi feito, foi tratado, e a cruz selou esse pacto. Você vive numa certeza daqui para frente, que você não anda sozinho, que você não anda abandonado, e mesmo que você veja um dia a fumaça subindo no vale, vendo a destruição que vem ao longe, porque um dia o juízo vai vir, né? E quem estiver por aqui vai testemunhar isso. Ainda que você veja a destruição vendo ao longe, mesmo que você veja com seus próprios olhos, no período da sua vida, Deus voltando como um juiz implacável sobre a terra, com tudo aquilo que está escrito nas profecias, você vai saber que Deus já agiu em teu favor. E como Ló, você também vai ser conduzido para fora da destruição. Não pela sua esperteza, mas é porque Deus é gracioso. Porque Deus, como todas as crianças já aprendem desde pequeno, porque Deus é amor. E Ele mostrou isso para você. Então, vale lembrar, aquele que provavelmente é o verso mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Ofertamos a nossa vida diante de Deus com base nessas palavras. Recitamos: cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e mantém-me de espírito voluntário. Amém.